Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem, desfrutando de paz, de saúde, em nome de Jesus. Quem vos saúda é o teu amigo, é teu irmão em Cristo, pastor Wellington Oliveira. Que Deus te abençoe, que possamos vivenciar mais uma vez uma noite gloriosa na presença do Senhor. Darmos a Ele um culto de adoração, de louvor, de gratidão. Nos reverenciarmos diante dEle e nos prostrarmos diante da Sua palavra que será ministrada como bons servos, servas, obediente a tudo aquilo que Deus vai propor para as nossas vidas. Desejo do meu coração de verdade que enquanto este culto agora começa a adentrar e onde você está, você esteja bem. Se não estiver, que até o final o Senhor possa fazer uma obra gloriosa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Faça desse momento um culto a Deus. Faça o teu melhor, prepare o teu coração, guarde esse momento. Deus vai te dar tantos outros, mas este é um culto a Deus que nós estaremos atributando a Ele nessa noite. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para nós oficializarmos a abertura deste culto, domingo, culto da família, um culto de Deus para as nossas vidas. Salmo 139, o versículo de número 16, e nos diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, não estava pronto, e no seu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que coisa gloriosa é esse texto, sobre esta palavra que nós vamos daqui a pouco ministrar uma orientação de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ouvir uma mensagem do Senhor e eu quero só assim para orar, para começar esta oração, dizer para o meu e para o teu coração que nós estamos, se aceitarmos, se nos dispormos a obedecer isso, nós estamos e fazemos parte de um plano de Deus. E deste Deus poderoso, esse Deus que tudo pode, nós fazemos parte de um plano de Deus. Se nós nos debruçarmos agora, talvez você está entendendo isso agora. Se você pegar a tua vida e se dispor a viver a vontade de Deus, você vai estar altamente em segurança. Porque Ele tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Então, tudo que aconteça, se você estiver em obediência, fazendo a vontade de Deus, sendo um projeto de Deus, que Ele elaborou antes de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe. E a ideia de Deus, segundo o salmista Davi, é que dia a dia, aquilo que já estava escrito, já estava preparado, vai acontecendo nas nossas vidas, se nós vivermos a vontade de Deus. Confia no Senhor. Nesse tempo difícil, confia no Senhor. Viva a vontade dEle, Ele vai conduzir todas as coisas para seu louvor e glória. Eu quero orar neste momento com você. Feche os seus olhos, você que pode, é claro, e vamos falar com Deus. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós adentramos mais uma vez na Tua presença, para nós juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome, este nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, pelo qual todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez te servindo. Que bom estarmos aqui para vivenciarmos os projetos de Deus, os conselhos do Senhor. Uma palavra que vai ser ministrada aqui hoje, ela vai pegar diversas pessoas, ela vai pegar a minha vida, vivendo situações diferentes uma das outras, mas ela sendo do Senhor, ela vai falar conosco, ela vai nos direcionar. Por isso, ó Deus, usa deste momento de louvor para que o Senhor possa receber a adoração, o nosso coração aquebrantado, o nosso pedido desde já de perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, coisas pelas quais nos separam de Ti. Abençoe este lar, abençoe esta casa, este ambiente que agora se torna um culto a Deus, se torna um tempo, Senhor Santo, um tempo guardado, um tempo reservado, onde nós vamos nos abdicar das nossas vontades só para servir a Ti. Opera, Senhor, de uma forma tremenda. Se este culto encontra alguém doente, aflito, angustiado, preocupado ou precisando de uma palavra para dizer: permaneça assim, fique bem, em nome de Jesus, faça essa obra para Teu louvor. Amém e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor da harpa, o número 107, que diz assim: firme nas promessas. É o que eu e você, nós precisamos dia após dia permanecer firme nas promessas do nosso Cristo, do nosso Salvador. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas
bem firme nas promessas de Jesus. Aleluias, e louvado seja o nosso Deus. Amém. Que coisa gloriosa, louvor. Que tempo bom estarmos aqui. Eu confesso para os irmãos que, claro que nós, que às vezes a gente exercendo o pastoreio, então a gente precisa estar sempre nos orientando dentro do culto para que nós possamos cultuar a Deus. Eu digo isso, digo sempre pelas ovelhas das quais eu cuido, que é um exercício, porque você está sempre atento com o culto, o que está acontecendo, você sempre está observando para ver se as coisas estão sendo construídas naquele culto conforme a vontade de Deus, até que tudo fique pronto, até a bênção apostólica. E para que isso não fique muito mecânico, e a gente precisa, e algumas vezes eu falo para o Senhor, olha, até a minha preocupação neste culto é uma forma de te servir, é uma forma de te louvar, é uma forma de eu te adorar. Então, quando eu coloco os meus joelhos no chão antes de começar o culto, eu preciso às vezes falar isto ao meu coração e falar isto ao Senhor, que até às vezes o momento em que eu me preocupar, eu estiver atento com algum detalhe, alguma coisa que eu precise falar ou apenas interceder, e aquilo me traz preocupação, não deixa de ser uma forma de adorar a Deus para que tudo fique bem. E que nem um ambiente como esse, a gente ainda não está, na minha vida, com as luzes que nós gostaríamos de adquirir, caso esse que vai acontecer amanhã, para a gente ter uma melhor visualização de vocês. Então, nos perdoe, esse lugar ficou muito cômodo para nós, é o escritório da minha casa, então eu espero que os irmãos tenham um pouco de paciência. Se cair a live deste culto, rapidamente a gente já vai agora organizar para que tudo fique bem, tá? Então é só aguardar, se isso vier a acontecer, vai ficar tudo bem. Os avisos são bem simples essa semana, nós não temos ainda uma previsão específica clara do retorno dos nossos cultos até o templo. Então, ainda não há nada definido. Vocês que estão me ouvindo, especialmente nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja Sede, os nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo da Vila Antártica, igreja pelas quais eu pastoreio, quando isso vier a acontecer, eu vou deixar este aviso bem claro para os irmãos, vou entrar em contato nos nossos grupos das igrejas. Então, por enquanto, não há nada oficial, não há nenhum período previsto. Desta forma, é muito provável que nós nos encontramos mais uma vez aqui, se o Senhor permitir, na quinta-feira, às 19 horas, para nós juntos servirmos e adorarmos a Deus. Só lembrando aos irmãos que nós estamos tendo ainda uma restrição, uma dificuldade ainda muito grande de poder visitar efetivamente os irmãos nas casas, devido aos cuidados que precisam ter, cuidados pelos quais nem tanto é algo efetivo sobre a minha vida ou a vida da minha esposa. Nós não queremos nos contaminar, mas pelo respeito a muitos irmãos que está mais comedido, preocupado nesse tempo. A gente tem feito um pastoreio mais por telefone, algumas exceções extremas a gente tem ido até lá. Então os irmãos podem entrar em contato, o número do pastor sempre fica aqui na tela, para que você possa se comunicar através do WhatsApp, entrar em contato com a gente. Uma outra coisa importante é que com isso a gente está tendo 2 plantões na igreja, um distanciamento de 2 metros assim, de atendimento, e toda terça e quinta, tanto na sede como na Vila Antártica. Eu vou na terça ou na quinta em um desses 2 locais. Quando eu não estou, temos sempre um obreiro ali na pessoa do pastor Rafael, ou às vezes o próprio pastor Vanderlei está me ajudando nesse plantão, tá? Terça e quinta. Nos demais tempos é aqui neste ambiente. Minha esposa tem um palavreado bem chique. Como é que chama esse lugar que eu estou trabalhando aqui? Home office.
home office. Ficou muito chique assim, né? Um ambiente confortável, estou na minha residência e aqui a gente não deixa de ficar ocioso, como eu gosto de dizer, né? Eu não tenho o costume de ser um pastor de ficar com as pernas para cima assistindo sessão da tarde. Eu sei daquilo que eu preciso fazer e tenho pedido a Deus que me ajude a se policiar, mesmo estando em casa. Queridos, como não estou aqui para falar de mim, mas para falar daquele que pode sobre a sua vida, aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue para te salvar, nós vamos ouvir um louvor e após ele uma palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Amém, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez com esse louvor que diz: perto quero estar. Ou alguns conhecem como Te Louvarei. Esse louvor, ele é um louvor muito importante para nós que servimos ao Senhor. Servir a Ele, nos esforçarmos com dedicação, como diz em 2 Pedro 1,10. Nós precisamos nos esforçar com dedicação. É um exercício para as nossas vidas. Louvar a Ele, não somente quando os nossos celeiros estão cheios, ou quando tudo vai bem nas nossas vidas. Nós precisamos adorar quando há dificuldades ou quando há não sobre as nossas vidas. E esse louvor, ele mostra um cristão de verdade, que eu creio que o Senhor possa encontrar na minha vida, nas nossas vidas, na tua vida, essa verdade, o adorar, independentemente da circunstância. Vamos adorar ao Senhor comigo nessa noite? Aleluia, Senhor. Receba a nossa oferta de adoração diante da Tua presença, Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar, perto quero estar, bem perto de Ti, junto aos Teus pés. Diga a Ele nessa noite: pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que bom, Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos juntamente comigo e nós vamos falar com o nosso Obrigado, Deus. Jesus. Quando eu falei sobre esse capítulo e esse versículo de 2 Pedro 1:10, ele diz assim que quando nós esforçamos em servir ao Senhor com dedicação, lá mais à frente diz assim que nós nos portando dessa forma, contemplando o chamado e a eleição que Ele deu sobre as nossas vidas, se nós nos esforçarmos assim com dedicação, jamais nós vamos abandonar a fé, abandonar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E que nessa noite eu e você nós venhamos entender isso, irmãos. Nós venhamos nos esforçar todos os dias. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor. Somente o Senhor conhece, Pai, o profundo dos nossos corações, as nossas vidas, cada um de nós que estamos diante da Tua presença, Pai. Se de alguma maneira, Senhor, nós temos sido negligentes, Pai. Se de alguma maneira nós não temos nos esforçado com dedicação, contemplando, Senhor, o Teu chamado, a Tua eleição sobre as nossas vidas, que nessa noite o Senhor venha perdoar, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa negligência, a nossa falta de obediência a Ti, a Tua voz, a tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, Pai. E que nessa noite o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha trabalhar sobre os nossos corações e que nós venhamos nos esforçar com dedicação a tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já fez naquela cruz, Pai. Para que nós venhamos não te desagradar, para que nós possamos ser perseverantes. Nos ajuda, fala conosco através da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Sou grato a Deus por ter minha esposa me ajudando, meu filho, com esse sentimento de temor a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo as vossas Bíblias, você que pode, no Salmo 139 e o versículo de número 16. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu gostaria que você, por favor, estivesse muito atento àquilo que Deus vai falar conosco. Se, claro, eu corresponder àquilo que Ele plantou no meu coração, aí isso vai ficar bem. Ele vai conseguir dizer a você aquilo que está no coração dele para a sua vida, como aquele que te comprou com seu precioso sangue. Bom, Salmos 139, verso de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Que lindo, né? O Senhor fez um plano
ainda antes de eu me formar no ventre da minha mãe, e toda a minha história está escrita, as quais iam sendo dia a dia formadas. Elas não tinham sido vividas ainda. Então a ideia é que o plano de Deus, elaborado, desculpa a expressão, no papel, está pronto. Agora eu vou pegar um personagem para viver ela. O meu projeto, ele escolheu eu e você, quando nem ainda uma delas havia. Que coisa linda, palavra gloriosa de Deus para as nossas vidas. Então, relembrando, só fazendo aqui uma observação, preste bem atenção. Está escrito e há um plano para isso, e agora é hora de viver esse plano. Conforme nós vamos vivendo, a ideia de Deus é que vivamos aquilo que Ele... Claro que não é assim, com essa forma de exemplo que eu estou dando, mas é como se Ele estivesse dizendo assim naquele texto, ó, eu já escrevi a sua história, então agora, capítulo 2, capítulo 3, amanhã, segunda-feira, você vive o capítulo 4, capítulo 5, e Ele vai te direcionando. Aí é claro, amados, entra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele entra desde quando Deus cria no Éden a árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento, aliás, e a árvore da vida. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E dá ao homem a oportunidade de não ser um fantoche, uma marionete. Ó, você escolhe. Eu proponho que você só não me coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, você vai morrer. Então, o Senhor sugere ao homem um plano. Eu tenho um plano diferente, um plano de visitá-los na virada do dia, de conversar com vocês, de dar a vocês poder, a imortalidade, enfim, uma série de projetos que Deus depois recupera ele através de Jesus, nos dá uma nova oportunidade através de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa rápida. John Bevere, eu acho muito lindo os livros que o Senhor dá direcionamento para ele, a fascinante forma que ele fala sobre a eternidade. Ele vai contar uma história, e eu quero passá-la lá bem breve para os irmãos, de que um dia ele, conversando com um amigo pastor, e esse pastor, ele é um pastor americano, e que esse pastor tem uma igreja que durante alguns anos ela hoje é formada pelo número de 4.000 membros. O templo é lindo, um templo lindo, bem construído, bem elaborado, com as devidas funções no templo, as escolas bíblicas, todo o equipamento do templo. E ele disse que durante algum tempo, por causa de ser um número grande de pessoas, 4.000 pessoas, e ele agora ser pastor de pastores, ter mais responsabilidades, mas ele via de relance sempre dentro da igreja um senhor que todos os cultos chorava, especialmente quando ele estava ministrando, esse senhor chorava. Não somente quando ele estava ministrando, quando ele dava oportunidade a um pastor que ele convidava, ou da própria igreja, ele esquecia um culto ou outro, daqui a pouco ele olhava e lembrava, será que aquele senhor chorando? Quando terminava o culto, não dava tempo dele ir até aquele senhor, ele não queria constranger também ele, dizendo, Senhor, eu não sei seu nome, fique que eu quero falar com você no final do culto. Passava-se o culto, ele se esquecia, até que um dia ele percebeu que aquele choro era um choro de tristeza, Então ele pensou o seguinte, eu vou... claro que isso é um testemunho, uma história, a gente está aqui, tem o direito ou não de acreditar. Ele pegou e foi até, conseguiu conversar com esse homem, conseguiu fazer um obreiro chamá-lo. E quando ele se aproximou deste homem, esse homem falou, olha, eu queria falar com o senhor, mas pode ser no dia seguinte, pastor, a gente marca um horário, e marca e conversa.
Ele vem com um papel numa pasta e vem estar próximo do pastor. E o pastor pergunta: por que você chora durante os cultos? O que acontece com você? Ele disse: pastor, eu vou dizer o porquê que todos os cultos eu choro. Ele tem aproximadamente 70 anos de idade, 60, 70 anos de idade. Ele chega diante daquele pastor e ele pega e tira daquela pasta uma planta e ele mostra. E ele diz assim: pastor, alguns anos atrás, uma quantidade de anos, eu servi a Deus, sirvo a Deus, e Deus me chamou para ser pastor dentro da igreja. E eu disse não ao pastor, que havia me nomeado a pastor porque eu queria ser um homem de negócio. Fui um homem de negócio, inclusive sou um homem de negócio. Sou aposentado como um homem de negócio e boa parte dos meus negócios ainda funciona. Ele falou assim: mas dá uma olhada nessa planta. Quando o pastor olha aquela planta, é exatamente a igreja que Deus havia dado para o pastor. Era exatamente a igreja, igual. A planta era que quando Deus falou com ele e mostrou para ele, e ele disse não, e depois o pastor da igreja, ele recebe como se fosse um sonho, uma ideia, o Espírito fala com ele, ele põe aquilo no papel, posteriormente ele recebe a confirmação, o chamado do pastor dele para que ele desenvolvesse uma igreja, mas ele entende que ele nasceu para ser um homem de negócios e diz não. E ele fala: pastor, o Senhor construiu exatamente a igreja que Deus tinha colocado no meu coração para construir. E ele diz o seguinte: eu entendo, e por que eu choro todos os cultos? Porque eu entendo que eu disse não para Deus. Eu me sinto muito feliz porque Deus levantou uma outra pessoa para que os seus planos não fossem interrompidos. Eu sou muito grato a Deus em ver que, apesar da minha negligência, de ter lidado com homens de negócio, de ter pousado em hotéis, de ter viajado, de ter feito algumas coisas, eu pouco fiz pelo reino. Tenho um temor de Deus que me traz aqui na igreja, mas hoje o Senhor me faz ver, durante os meses que eu venho congregando aqui, desde quando eu vi esse templo, que eu cheguei em casa e disse: eu fiz exatamente uma planta igual a esse templo. E eu percebi que Deus levantou outra pessoa para fazer. Eu choro, pastor, porque eu sei que eu estou com quase 70 anos de idade e Deus uma hora vai me chamar. Seja agora, seja daqui 10 anos, Deus vai me chamar. E quando Ele me chamar, eu creio que eu serei salvo. Não, ele tinha uma certa uma luta com isso. E ele disse o seguinte: mas eu estou preocupado porque eu sei que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer para mim: olha, eu tinha um projeto na sua vida. Eu tinha um plano para você executar, mas você viveu as suas vontades. Quando o Senhor me recompensar pelas obras, essa obra que era para mim ter feito, se caso o Senhor tiver misericórdia de mim, eu for salvo, eu vou olhar para ela. Ele vai olhar para ela e vai dizer: isso aqui era responsabilidade sua. Os meus planos não podem ser frustrados. Os meus projetos não podem ser frustrados. Eu tenho algo a executar na terra e eu vou fazer. E se você não quiser, eu uso outra pessoa. Mas o que era para você fazer, eu vou responsabilizar você. Eu sei que o Senhor vai me responsabilizar, pastor. Eu estou triste com isso. O que eu faço da minha vida? O pastor olhou para ele e disse: filho, você tem um coração arrependido. Ministrou para ele a palavra de 1 Coríntios capítulo de número 3, quando o apóstolo Paulo fala sobre lavoura e edifício, que tem como alicerce Jesus e que nós agora construímos. Um constrói ouro, prata, bronze, outros constrói pedras preciosas, outros constrói com palha, com feno e com madeira. Ou seja, Deus dá a salvação para nós, dá um projeto de vida para nós, mas nós não construímos com excelência com a vontade de Deus. Ele disse: olha, filho, tudo que você fez, essas obras que você fez que não foi
da vontade do Senhor vai ser queimada no fogo, porque as nossas obras serão provadas no fogo. E se forem obras dignas, se forem obras que o Senhor nos colocou para fazer, elas vão passar pelo fogo e elas serão recompensadas. Mas as que forem palha, feno e madeira, elas serão queimadas. Todavia, você será salvo, mas pelo fogo será passado. Por que o Senhor está me dizendo isso, pastor? Bom, deixa eu me lembrar de uma testemunha, de uma situação em que eu vivi. Preste bem atenção. Eu estava numa escola bíblica dominical e o tema da escola bíblica dominical foi galardão. E eu não tenho tempo suficiente aqui para falar de galardão, porque eu não quero cansar os irmãos. Todas as vezes que eu passo das 8, 8h10, 8h15, eu me sinto muito nervoso com isso, muito triste comigo mesmo. Eu fico preocupado de cansá-los, mas escute-me, pelo amor de Deus. Deus tem algo para falar conosco aqui nessa noite. Eu estava na escola dominical e eu não vou poder falar sobre recompensa e galardão. E eu me lembro, isso já faz aproximadamente 15 anos atrás. E foi conversado sobre galardão. E o que estava dirigindo a escola dominical, o que estava ministrando a escola dominical, começou a defender uma tese que virou um motivo de grande riso dentro da sala de aula. Porque ele dizia o seguinte: olha, quando a porta do céu fechar, no meu caso ele dizia, se a hora que a porta fechar, ela prender minha roupa, mas eu estiver lá dentro, o que vier é lucro. O importante é que eu seja salvo. E o assunto recompensa, galardão. E eu me lembro que ainda na minha simplicidade, eu levantei as minhas mãos e disse, não, olha o que a revista está abordando. E eu me lembro que eu levantei uma questão e disse o seguinte: eu não posso acreditar que quando eu chegar no céu, o meu galardão vai ser pedrinhas a mais na minha coroa. Eu vou ter uma coroa na cabeça e a minha coroa vai ser pedrinhas a mais. Eu vou ter pedrinhas a mais. Um vai ter um arquinho, o outro vai ter, na minha simplicidade, outro vai ter uma coroa um pouquinho maior. E aqueles que fizeram muito, vamos supor o apóstolo Paulo, Moisés, Elias, Davi e tantos outros homens extraordinários, Abraão, vai ter uma coroa e o galardão deles vai ser que a coroa deles vai ter pedrinhas a mais. Na minha simplicidade eu disse isso. Eu não posso acreditar nisso. Eu acredito que galardão significa que quando nós chegarmos no céu, Deus tem um plano no céu que não é nós só nos fazer ficar voando para um lado, para o outro, dizendo que Ele é santo. Há um trabalho no céu, há uma obra gloriosa, há um planejamento no céu. E Deus vai entregar aqueles que nessa terra vivenciaram e abdicaram das suas vontades para viver a vontade de Deus. Deus vai colocar pessoas em escalões, em lugares diferentes, em responsabilidades diferentes. Deus vai galardoar pessoas, sim, eu creio. E nós precisamos ter aptidão para isso, eu dizia, porque essa aptidão vai nos ajudar a trabalhar de verdade. Essa aptidão vai fazer nós abdicarmos mais das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Essa aptidão vai nos fazer, às vezes, sofrer, às vezes nos entristecer, mas desde que o nome do Senhor esteja sendo glorificado por aquilo. Eu não posso acreditar, e se nós não pensarmos assim, nós também vamos fracassar em ganhar almas, porque nós não vamos se importar, uma vez que nós fomos salvos, o que vier é lucro. Se der para mim evangelizar alguém, tá bom, eu ganhando a minha vida e a minha casa é o suficiente. Não! De maneira alguma. Eu defendia isso na minha simplicidade. Hoje eu tenho toda uma outra observação um pouco mais profunda que não há tempo de abordar aqui. Quem sabe na quinta, não estou dizendo que vou fazer, nós possamos falar sobre isso, porque é um assunto mais complexo. Talvez não seja um assunto para um culto em live. Meus amados, entre o que eu estou lendo aqui, eu acho tão bonito esses salmos, porque esses salmos falam sobre dois atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença, e eu acho tão bonito isso.
esses atributos de Deus, de conhecer o meu hoje, conhecer o meu amanhã, conhecer o meu futuro, ter todo o poder em suas mãos, a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, em todo tempo da história. Que coisa gloriosa esse Deus que eu sirvo. O amanhã ele já está. O daqui 10 anos, na sua onipresença, ele já está. Daqui 200 anos ele já está. No passado ele já esteve. É o Deus que está em todo lugar. Ele está aqui, ele está aí. Ele está onde estiver acontecendo um culto agora por toda a terra. Ele está em todos os lugares. E ele está em todos os tempos da história. Esse é o nosso Deus. Esse é um dos seus atributos glorioso. O onipotente. Que coisa gloriosa. O Deus que tem todo o poder de tudo e de todas as coisas. No capítulo de número 19 de João, verso de número 11, Pilatos fala para Jesus assim: ora essa, você não vai me trazer uma resposta, não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida para te mandar açoitar ou te matar? Ele disse: Pilatos, nenhum poder te seria dado se não viesse liberado daquele que tem todo o poder. Se o meu Pai não te liberasse esse poder. O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Os governantes têm poder, mas Deus tem todo o poder. O vírus tem poder, mas Deus tem todo o poder. As doenças têm um poder, mas Deus tem todo o poder. E eu quero falar um pouco sobre esse texto, falar da onisciência, o saber de tudo e de todas as coisas. Assim, é o conhecimento absoluto de todas as coisas. Deus conhece tudo, irmão. Cada fio do... Eu tenho com umas entradas aqui, mas cada fiozinho do cabelo do meu corpo o Senhor conhece. 1 Coríntios capítulo de número 1, verso de número 25. Diz que Deus, na sua loucura, ele é mais sábio do que todos os homens juntos. Deus é o meu e o teu Deus. Você precisa pegar a sua vida e deixar ela depositada nas mãos do Senhor. Eu acho lindo esse texto porque eu queria colocar para os irmãos, queria ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Deus escolheu o profeta Jeremias. E ele diz o seguinte, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Como que Deus conhecia o profeta Jeremias? Ao meu e ao seu ver. Conhecia ele um embriãozinho? Deus está falando da história, o Deus onipresente que está em todo o tempo da história. Ele diz o seguinte: antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu conheço a tua história, eu planejei ela. E no caso de Jeremias, Deus levantou ele como um profeta pelas nações. E ele viveu isso. Por que o Senhor está lendo esse texto? Porque eu gostaria de comentar algo com vocês. Preste atenção, não importa quantos anos você tem. A pandemia, daqui a uns dias, ela deve passar. A economia talvez deva voltar ao normal. Eu acredito que nós vamos ainda viver tempos difíceis, porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, nós não devemos aguardar uma melhora. Nós não devemos aguardar uma melhora. Se o Senhor não abreviasse esses dias, a Bíblia diz que, não seriam salvos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão se caminhando cada vez mais para tirar especialmente o cristão da presença de Deus. E é essa hora que o justo vai viver pela fé. O justo vai olhar na terra, ver as dificuldades na terra, mas pela fé ele vai confiar nas promessas de Deus. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Eu me lembro de um texto de 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 13 e 14. Eu anotei aqui o texto de uma forma específica. Lembra quando Deus falou, preste atenção, a pandemia vai...
as coisas daqui um dia voltam ao normal. O que você está planejando? Eu quero te convidar a planejar viver os planos de Deus. Viva os planos de Deus, porque aquilo que Ele confiou na tua vida para que você viva, se você não viver, Ele vai te cobrar. Ele te deu filhos. O plano dele é você educar bem seus filhos, eduque. É cuidar do seu casamento, cuide. Ele te deu um trabalho, Ele te deu uma dignidade, Ele te deu um nome, cuida desse nome, cuide das suas contas. Ele te colocou numa igreja, sirva este lugar, sirva a Deus naquele lugar. Ele te colocou para ser um pastor, sirva as ovelhas. Ele te colocou para ser ovelha, sirva a igreja ao seu pastor. Veja o que Deus, através da vida destas coisas, quer te usar. Porque esse texto de 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 13 e 14. Escute bem, preste atenção. Nós estamos falando de Saul. Conhece Saul? Conhece? A Bíblia diz no versículo de número 13. Samuel se encontra com ele e diz: agiste neciamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Deus havia dado uma palavra para Samuel. Deus havia dado uma direção para Samuel. Deus havia dado uma ordem para Samuel. Quando acabar essa pandemia hoje, Deus está te dando uma ordem. Eu tenho um plano sobre a tua vida. Para de fazer o que eu e você quer para vivermos o plano de Deus. Ele será recompensado. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que Deus te ordenou, porque agora o Senhor te confirmaria o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já tem lhe dado ordem o Senhor. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus olha para Saul e diz assim: Saul, através da boca de Samuel, eu tinha um plano na tua vida, eu ia confirmar o teu reino, mas você deixou de fazer a minha vontade. Ela vai acontecer. No capítulo de número 16, Deus fala desse homem que ele havia escolhido para ser chefe do povo, era Davi. No capítulo 16 de 1 Samuel, Deus vai levantar a Davi. O plano de Deus não vai ser interrompido pela minha e pela sua negligência. O plano de Deus não vai ser interrompido pela minha e pela sua negligência. Deus está te chamando para fazer algo, faça. Deus está te chamando para ir para a igreja, vai. Deus está te chamando para entregar a vida para Ele, entregue, porque Ele está te dando uma vida para que você entregue a Ele, para que Ele conduza ela. Quem sabe hoje você não viveu até agora aquilo que Deus quer. Deus está te pedindo de novo: me dê a sua vida. Vai recomeçar a vida uma hora lá fora, e eu quero usar a tua vida. Não me faça escolher outro. Não me faça escolher outro. Coloque Deus. Juízes no capítulo de número 13. Deus escolhe Sansão para ser juiz em Israel, para o povo hebreu. E sabe o que acontece? A Bíblia vai nos dizer, verso de número 2, 3, 4, olha, ele será narizeu de Deus. Verso de número 5, não passe navalha sobre a sua cabeça. Deus havia feito com ele o que fez com Jeremias. Deus havia feito com ele o que fez com Davi. No Salmo 139, verso 16, olha, eu tenho um plano para a tua vida desde o ventre da sua mãe. Eu planejei algo para você viver. De fato, irmãos, durante um bom tempo, Sansão viveu a vontade de Deus, até que ele resolveu escolher a mulher que bem parecia aos seus olhos. Ele resolveu fazer escolhas diferentes das escolhas de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você está vivo por méritos dos seus pais? Porque eles coabitaram e geraram você? Você faz parte de um projeto de Deus. A sua vida é de Deus.
Deixa Ele comandar ela é dele. E Ele vai te dar, Ele sabe os pensamentos que tem de nós, de vós. Deixa Ele conduzir tua vida, deixa Ele conduzir tua casa. A Bíblia diz que Sansão resolve viver as tuas próprias vontades. E quando ele resolve viver as suas próprias vontades, o seu próprio querer, ele se perde. Ele se relaciona de maneira diferente. E o fim dele, ainda que ele triunfe contra os inimigos de Deus, não é o fim que Deus desejava para ele. Porque quando nós escolhemos viver as nossas próprias vontades, nós não sabemos fazer boas escolhas. Mas aquele que planejou página por página da nossa vida, amanhã é isso, Wellington. Depois de amanhã é isso, Wellington. Depois de amanhã é isso, Wellington. Depois de amanhã é isso, Wellington. E nessas páginas, Wellington, eu vou construindo estrutura, eu vou usando você para pessoas, eu vou acompanhando o teu crescimento, eu vou te dando estrutura nesse seu crescimento, eu vou me amadurecendo dentro de você, eu vou aperfeiçoando. Depois no outro dia é isso, no outro dia é isso. Vai ter lazer aqui, pastor? Vai ter, meu filho. Vai ter lazer aqui, ó Deus. Vai ter lazer, vai ter tempos de alegria, vai ter tempos de alegria. Eu vou casar, vou, você vai envelhecer, vou, você vai ter netos, vou, mas eles serão traçados pela minha vontade. Não pegue uma página extra e coloque daquilo que eu não escrevi para a minha vida e para a sua vida. Deus está nos falando assim. Gálatas capítulo de número 16. Capítulo de número 16, capítulo de número 1, o verso de número... Eu vou ler somente o de número 15, não 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Eu acho bonito, sabe de quem que esse texto está falando? Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Interessante, perseguidor de cristão, um homem que vivia às vezes em um teor de extrema dificuldade dentro das vontades de Deus. Era alguém que rejeitava o Cristo como Salvador. Até que no capítulo 9 de Atos, Deus se apresenta a ele. Ele tem mais de 30 anos de idade aproximadamente. Deus faz uma obra gloriosa na vida daquele homem. Preste atenção se você está me ouvindo aqui agora. Talvez esse vídeo depois fique gravado e você me ouça. Talvez você me ouça um dia, não sei, ao sair de uma prisão. Talvez você me ouça no lago da imundície do pecado. Eu não sei em que situação você está, mas se Deus tem um plano na tua vida, ainda não é tarde. Não é tarde. Ele pode te chamar. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele te levanta agora para ser um pregador entre os gentios. O Deus que o apóstolo Paulo fala: eu vivi 30 anos sem acompanhar seus planos, mas Ele havia traçado um tempo para a minha vida, e no tempo em que Ele traçou para a minha vida e me chamou, eu fui viver. E Paulo viveu até o último instante da vida dele, como se relata em 2 Timóteo capítulo de número 4. Gente, estou sendo entregue para expiação, mas eu combati o bom combate desde o dia em que eu entendi que Deus me chamou para fazer a obra dele. Eu fiz até o fim, eu não acrescentei página, eu não fui para a direita e nem para a esquerda, eu não fui adiante nem parei. Ele diz o seguinte, que todas as vezes você vai encontrar isso em muitas escritas do apóstolo Paulo. Você vai ver ele dizendo: o Espírito Santo me impediu de ir, agora o Espírito Santo vai me permitir ir, o Espírito Santo agora me conduziu para fazer tal coisa. Que coisa gloriosa é ser direcionado por Deus. Tome a sua vida nessa retomada, se o Senhor te der e me der, ou hoje ou amanhã, ou ainda dentro dessa quarentena, vai viver as vontades de Deus para a sua vida. Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 15. O que é, já foi.
O que há de ser também já foi. E Deus, ele pede conta do que passou. Deus, ele vai pedir conta do que passou. A partir de hoje, viva intensamente aquilo que Deus programou na sua vida para viver. Eu termino essa mensagem deixa eu contar um testemunho para você que mudou minha vida. E é um testemunho, não está escrito na Bíblia, você tem como eu direito de acreditar ou não. Alguns já me ouviram dizer isso. Eu tinha 13 anos de idade, acredito que foi quando eu me batizei e morava no Taboão da Serra, em São Paulo. 13, 12. De 13 a 12 anos. E um pregador argentino esteve lá ministrando, e eu não sei se ele conta esse testemunho de uma argentina. E ele disse que uma mulher, ela, dentro da mocidade, com uma jovem com 13, 15 anos, Deus usa alguém do meio dos jovens ou da igreja e diz que Deus tem um plano para fazer na vida dela. Quando ela tem 20 anos de idade, Deus relembra ela desse plano. Quando ela tem 20 anos de idade, ela está pronta para casar. Deus usa uma pessoa para falar com ela. Eu não sei se você acredita que Deus usa pessoas. Eu acredito porque a Bíblia nos diz que Deus usa pessoas para falar conosco. E aí ela diz o seguinte: Senhor, eu vou casar, mas assim que eu estabelecer meu casamento, eu faço a sua vontade. Ela casa, com 25 anos, Deus volta a conversar com ela. Ela disse: Senhor, eu passei 4 anos do meu casamento trabalhando e agora eu me engravidei. Mas assim que o meu filho nascer, que as coisas estiverem prontas, estabelecidas, eu vou fazer a tua vontade. Com 55 anos aproximadamente, Deus volta a dizer para ela e dar uma oportunidade para ela dizer: olha, faça a minha vontade. Ela diz: Senhor, eu gerei um filho e entre os filhos que eu gerei, eu estou agora ajudando a cuidar de um dos meus netos ou coisa parecida, porque eu não me lembro muito bem do testemunho, mas eu sei que ela tinha algum impedimento relacionado agora mais na condição de avó. Mas passando tudo isso, eu entendo que eu preciso fazer a sua vontade. E Deus se silencia. Aos 78 anos de idade, ela está indo, me parece, receber uma aposentadoria. Talvez você não vá acreditar nisso. Você tem esse direito. E Deus usa um homem do outro lado da rua e diz para ela: assim diz o Senhor. Eu não sei explicar os detalhes desse sonho, dessa revelação, mas eu sei que eles são levados em espírito até um lugar onde aproximadamente 250 mil pessoas estão um arrancando a mão do outro assim, arrancando perna, arrancando orelha. É uma imagem que eu me lembro desse conto. E aquilo representava Deus olhando e dizendo assim: você está vendo essas pessoas que estão angustiadas, se autoflagelando, se desesperadas, arrancando. Essas são 250 pessoas que diretamente, indiretamente pelo seu ministério, você ia ganhar pessoas que iam fazer a obra, mas que deixaram de estar na eternidade porque você negligenciou a minha vontade. Pois bem, eu vou requerer essas pessoas das suas mãos. E ele dizia naquele testemunho que ela sofre um infarto fulminante. Se Moisés falhasse, quantas almas não iriam para o inferno por sua causa? Se eu falhar,
quantas almas não irão para o inferno ou se perderão por minha causa? Se eu estiver falhando. Se Davi falhasse, se Abraão falhasse, se Pedro, se o apóstolo Paulo falhasse, se Jesus falhasse, naquilo que Deus confiou na mão dele para ele fazer, eu convido você a pegar essa vida linda que Deus te deu e dizer: Senhor, me ajuda a vivê-la dentro das tuas vontades. Talvez, como John Beverly dizia no seu livro sobre o relato de um homem que, talvez como eu, algumas coisas não foi feita como Deus gostaria que fosse feita. Eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei quanto tempo te resta, mas eu convido você, se você estiver com o domínio da sua vida, se você anda dizendo: quem manda no meu nariz sou eu decido o que eu faço, eu convido você a entregar essa vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me diga o que fazer, como cuidar do meu casamento, como cuidar dos meus filhos. Talvez você não vai ter um chamado ministerial, talvez você vai ter um chamado secular, trabalhar em alguma área, onde você estiver. Senhor, o que eu posso fazer para que aonde eu esteja aqui, o seu nome esteja sendo glorificado, eu esteja vivendo uma página daquilo que o Senhor escolheu para a minha vida. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lindo ver o apóstolo Paulo dizendo que o dia em que o Senhor o encontrou, para fazer dele o plano que o Senhor havia estabelecido desde o ventre da sua mãe, ele se propôs a vivê-lo, a pregar aos gentios. E no capítulo de número 4 de 2 Timóteo, ele conclui toda a chamada de Deus, dizendo: até onde o Senhor me permitiu ir, eu fui e fui fiel. Como o Senhor Jesus naquela cruz, dizendo: Pai, está cumprido, está consumado. Deus, eu tenho vontades, eu tenho projetos pessoais, eu tenho, Pai. Eu quero ver meus netos, quero ver meus filhos casando, eu tenho. Mas, meu Deus, que eles não estejam à frente da vontade do Senhor sobre a minha vida. Que os meus projetos não sejam maiores do que os do Senhor, de maneira que ele venha atrapalhar aquilo que o Senhor deseja. Eu tenho sim, eu tenho algumas vontades, eu tenho sim algumas coisas pessoais, mas os que me valerão elas, Senhor, se não forem vividas dentro da vontade de Deus. Que valor terá a vida para mim se eu chegar diante de Deus e o Senhor dizer para mim: se alegrou nessa terra, viveu nessa terra, fez o que quis nessa terra, pois bem, agora é eterna que eu iria galardoar a sua vida por você viver a minha vontade. Você se regozijou durante 5, 10 anos, 20, 30, mas agora estou falando da eternidade. A eternidade. Quando não, Senhor, aquele que me ouve dentro dessa oração, que não entregou a sua vida para Jesus, se Jesus te chamar hoje, a sua vida, você vai para a eternidade com Cristo Jesus. Você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Você entregou o seu coração por aquele que veio salvar-te, aquele que derramou o seu sangue naquela cruz para pagar a culpa dos meus e dos teus pecados. Eu convido você a ser limpo pelo sangue de Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. Aceite Jesus como seu Salvador. Diga: Jesus, eu fiz muita coisa ruim, mas o pastor disse que o Senhor pode lavar os meus pecados no seu sangue. Lava os meus pecados no seu sangue, me salva deles, me purifica deles. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e que o grande amor de Deus, a graça
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Como vai ser a tua semana, igreja? De bênção, pastor, e a sua? De muita bênção. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.